Entramos então na questão do contrato da sociedade, tá? O que é o contrato? Um contrato de sociedade. Quando a gente fala o contrato de sociedade, a gente tem que ter noção, né, o que é um contrato, né? Então, primeiramente, um contrato, ele é um acordo, né, bilateral de vontade entre as partes. A gente viu já esse conceito na aula passada, nas aulas passadas. E daí a gente tem a seguinte questão. A formação de um grupo, ele pode ser feita de forma expressa ou tacitamente, né? Então, o contrato, ele existe aquele contrato informal. Por exemplo, se eu falo para vocês, gente, estou vendendo copos. Alguém quer comprar um copo meu? E alguém vem aqui por mensagem e fala, professor, eu quero encomendar 3 copos. Eu assumo o compromisso de entregar esses copos e a pessoa assume o compromisso de pagar, não é verdade? Sem haver a necessidade que a gente faça, ok, você quer 3 copos, então eu vou te mandar um contrato, você assina, e daí está constituída a nossa relação jurídica. Então, o contrato, ele também pode ser feito de maneira verbal, de maneira informal. Isso vocês vão ver bem mais explicadinho quando vocês tiverem direito civil, contratos em espécie. Então, o contrato em si, ele não se confunde com o instrumento contratual, né? Então, o instrumento contratual, ele é a folha, aquele papel escrito que vai respeitar as formas, né? Então, se eu tenho um contrato de compra e venda, eu vou fazer um contrato de compra e venda nos termos da lei. Eu vou, reconhecer firma, enfim, o que for exigido ali pelo estabelecimento ou pelo local que você está fazendo aquele contrato, para que seja válido aquele contrato. Então, por exemplo, para um imóvel, o contrato ele tem que ser escriturado, né? Então, ele tem que estar lá na escritura do imóvel. Então, ele exige um contrato formal. Há uma exigência ali de uma formalização desse instrumento contratual. Já uma venda de um bem de menor valor, por exemplo, quem aqui nunca comprou no Mercado Livre, na OLX? Todo mundo já comprou pelo menos uma vez. E assim, não veio no seu e-mail um contrato para você assinar, né? A partir daquele momento que você emite boleto, que você paga, já está feita a relação contratual de vocês. Você tem o direito de receber aquele bem. Porém, então, o contrato, ele vai ser esse acordo de vontades, enquanto o instrumento contratual, ele é o documento que vai constituir especificamente, né, para comprovar essas vontades. Porém, a lei, em alguns momentos, ela exige um instrumento, né, um documento escrito, uma formalização daquela relação contratual, que vai ser um requisito para a validade dessa vontade ajustada. Então, ou seja, quando a lei exige esse instrumento, essa vontade só vai ser válida quando esse instrumento existir. Então, por exemplo, se você fez a compra lá no Mercado Livre, você pagou o boleto, não foi entregue esse pedido seu. Esse contrato já existe. Você não precisa de um documento, você não precisa de assinar um documento para isso. Então, você já pode exigir que esse seu bem que você comprou seja entregue. Se você for buscar judicialmente ou no PROCON exigir o cumprimento daquele acordo, eles não vão pedir, qual o contrato, o instrumento contratual, né? Cadê o instrumento contratual? Não precisa. Então, essa vontade, a declaração dessa vontade de adquirir aquele produto e o compromisso do vendedor de entregar aquele produto já está caracterizado. Porém, quando a lei exige um instrumento, essa vontade não se caracteriza sem esse instrumento, né? Então, quando a lei exige que você faça o contrato de compra e venda de imóvel por escrituração pública, essa validade dessa vontade só vai ser, esse ajuste de vontade só vai ser válido quando você fizer a escrituração pública, né? Você vai estar protegido, então, contra terceiros. E o contrato de sociedade, ele é um dos
dos tipos contratuais que devem ser instrumentalizados. Ou seja, não posso chegar enfim, na justiça ou perante uma relação jurídica e falar: eu ali e meu colega, nós temos uma sociedade. Ok, cadê o instrumento de contrato? Cadê o contrato social dessa sociedade? Não, a gente tem uma sociedade porque a gente quer, né? Porque a gente decidiu assim. Não existe, tá? Então, enquanto a gente tem um empresário de fato, a sociedade, os direitos da sociedade, né, a proteção da sociedade, ela não existe nessa situação fática que não respeite o direito. Então, eu vou ter ali uma sociedade regular, né, dois empresários de fato, dois empresários regulares, mas eu não tenho uma sociedade propriamente dita, né, essa declaração de vontades. Então, essa sociedade vai se regulamentar, essa relação jurídica, né, que não é bem uma sociedade, caso ela não esteja inscrita nos órgãos competentes, respeitando ali a instrumentalização devida, ela não vai ter essa caracterização de sociedade, tá? Então, ela não vai ter a proteção, esse instrumento, mesmo que se tenha um contrato entre as partes que não tenha sido depositado, registrado no órgão competente, né? Qual que é o órgão competente? Vocês lembram? Perfeito. Se eu tiver um documento que não tenha sido registrado nos órgãos competentes, ele vai ser apenas aquele contrato de gaveta, sabe? Ele não vai propriamente ditar as regras daquela sociedade. Então, o elemento do contrato social, ele tem que ser, então, ele é um instrumento que tem que ser formalizado, tá? Então, primeira coisa que a gente tem que compreender. Ele é um ajuste de vontades que tem ali uma pluralidade de pessoas, ou então, como a gente viu, que é possível agora, né, uma sociedade limitada com uma só pessoa, isso a gente vai ver mais pra frente de maneira mais específica. Uma definição de obrigações recíprocas, ou seja, os sócios, eles têm obrigações entre si, tá? Eles têm compromissos entre si. Então, a gente vai ver, por exemplo, a diferença da sociedade e da associação. Na associação, você não tem compromisso entre os associados, você tem compromissos com a associação. Uma finalidade econômica e uma partilha de resultados. Então tá, o ajuste da vontade é um requisito básico de qualquer contrato, né? Essa vontade livre, consciente. Um contrato feito sob coação, sobre desinformação, ele pode ser desfeito. Então vamos supor que eu vendo ali uma parte dos meus. Eu tenho uma empresa e essa empresa tá, olha, de mal a pior, tá prestes a falir. E daí eu engano ali uma pessoa vendendo a empresa e escondendo fatos, né, dentro da empresa para que ela me pague um valor que a empresa não vale. Nesse caso, não é uma vontade consciente, tá? Esse contrato pode ser desfeito. Óbvio que é um longo processo judicial, doloroso, custoso, então o ideal é que se busquem as informações antes de, de efetivar qualquer tipo de negociação, né? Mas essa vontade tem que ser livre e consciente, ou seja, as partes contratantes, elas devem ter a consciência, ter o conhecimento de todos os elementos ali daquela relação. Então, o contrato de sociedade ele vai definir obrigações recíprocas entre as partes, ao contrário do contrato de associação. Alguém aqui já se associou a um clube esportivo, a um clube de lazer, que mais? Enfim, alguém aqui já foi associado a alguma associação? Ninguém, gente? Ninguém nunca fez a carteirinha do Palmeiras, do Corinthians? Pessoal, vocês estão aí? Vocês estão me ouvindo?
Nunca associou. Mas já ouviram falar de alguém que já tenha feito essa associação? Pessoal, alguém tá com. Isso. Então, quando há esse tipo de associação, o associado ele não tem obrigações com os outros associados, né? Ele tem obrigações com a associação, mas ele não tem, por exemplo, que prestar contas, ou ele, enfim, ele não tem essa relação jurídica com outros associados. Se entram mais 100 associados ou saem sem associados, enfim, ele não tem essa obrigação, né, essa relação direta com os outros associados. Enquanto na sociedade, sim, os sócios, eles têm relações diretas, obrigações diretas entre si, né? Não somente com aquela sociedade que eles estão criando. Então aí a gente tem uma das diferenças entre uma associação e uma sociedade. Na sociedade, a gente só vai ter uma sociedade se tiver uma finalidade de ajuste econômica, né? Então, o que é essa finalidade econômica? Essa produção e auferimento de vantagens com expressão pecuniária, né? Essa produção e ganho de vantagens. E aqui, gente, essas vantagens, elas têm que ter uma expressão pecuniária. Expressão pecuniária é dinheiro, tá? Monetária. Mas não necessariamente essa vantagem ela é pecuniária. Então, se eu tenho vantagens em bens, enfim, em produtos, em serviços, também é um modo de expressão que eu possa quantificar monetariamente, então também é uma vantagem com expressão pecuniária. Mas se eu tenho um conjunto ali, um grupo de pessoas com uma finalidade religiosa, cultural, filantrópica, não é uma sociedade. Então, lembra aquele exemplo que eu dei na aula passada? Imagina que eu tenho uma padaria e daí eu falo, não, eu não quero mais lucrar com essa padaria. Os pães que eu produzi aqui nessa padaria, eu vou doar para as pessoas carentes. Então, a minha finalidade, ela é filantrópica. Ela deixa de ser uma finalidade econômica. Então, aí eu já não tenho mais uma sociedade, ok? Então, quando eu tenho um ajuste de vontades para uma atividade não econômica e sem um objetivo de ganho, né, de vantagens produzidas, eu não tenho um contrato de sociedade, eu vou ter um contrato de associação, tá? E aí, gente, não vamos confundir a finalidade econômica com a lucratividade, né? Então, por que eu falo que a finalidade da sociedade é uma atividade econômica e não o lucro em si? Porque lembra, gente, que todas as aulas eu falo como que é importante no direito o uso correto das expressões, né? Como que às vezes duas expressões parecem a mesma coisa, mas não são. Não parece? Finalidade econômica e lucro não parece a mesma coisa? Não é o lucro que o empresário quer? Nenhum empresário cria uma empresa para viver no prejuízo, né? Mas se a gente falasse que a finalidade da empresa, da atividade empresarial, né, do contrato de sociedade é o lucro, quando esse lucro não existisse, então eu não teria uma atividade empresarial, uma sociedade, não é verdade? Vindo aí por um pensamento lógico. Então eu falo que a finalidade econômica, que a finalidade da sociedade, ela é econômica, porque o lucro ele é, né, desejado, mas ele é uma remuneração do capital investido. Então, ele vai ser uma consequência da atividade econômica. Então, por exemplo, nas cooperativas, a gente não fala em lucro, a gente fala em saldo positivo, né? Então, há uma finalidade econômica, mesmo quando não há esse conceito de lucro, ou mesmo quando não há o lucro em si. Então, a gente conhece muitas empresas que vivem aí um longo período com um caixa negativo, sem lucro, né? Com prejuízo, e ainda assim exercem uma atividade econômica, uma atividade empresarial e não deixam de ser sociedades. Ficou clara essa parte, pessoal?
Então, duração da sociedade. O contrato de sociedade, ele pode ser celebrado, a gente vai ver isso ali na parte específica do contrato, ele vai poder ser celebrado de 3 maneiras. Em relação à duração. Ele pode ser para um evento único, aliás, ele pode ser feito por tempo determinado e indeterminado. No indeterminado, bom, o nome já diz, né? Ele não tem ali uma previsão de um fim, né? Ou previsão de um momento em que se encerra a sociedade. Aí, ali a gente vai ter que ter uma previsão no contrato dos critérios para que se encerre a sociedade. No contrato por prazo determinado, e a gente pode ter uma sociedade com prazo determinado, eu posso fixar esse tempo de 3 maneiras. Uma é fixando um prazo, e daí eu vou ter que fixar o prazo inicial. Então, 5 anos a partir do dia 10 de janeiro, quando se inaugura a empresa. O segundo é a partir de uma data limite. Então, essa sociedade vai funcionar até o dia 31 de dezembro, né? Eu coloco uma data final. E o terceiro é para um evento específico. Então, vamos supor que eu vou realizar um show da Ivete Sangalo aqui em Curitiba e eu vou organizar junto com uma amiga minha. Aí a gente faz um contrato de sociedade para distribuir as atividades, as obrigações, enfim. E a gente determina que aquela sociedade existe única e exclusivamente para promoção, para organização, promoção do show da Ivete Sangalo em agosto de 2021. Então, eu estabeleço ali um evento específico, né, para a realização. Isso acontece, por exemplo, nas associações das comissões de formatura. As comissões de formatura, normalmente elas fazem uma associação. Gente, tá acabando nosso tempo, vai cair, daí a gente volta. Eu só vou terminar aqui essa parte e daí a gente já volta, tá? Então, as associações das comissões de formatura, as comissões de formatura, normalmente, elas fazem um contrato de associação, né, para estabelecer as obrigações ali dos associados, da própria comissão em si, e esse contrato ele estabelece o quê? Que essa comissão vai ter duração até que se extinguam as obrigações da formatura da turma X, da faculdade X, né? Então, é um contrato por prazo determinado, tá? Só para a gente terminar essa primeira parte, um pouco do histórico dessa criação da personalidade jurídica. A gente tem, então, quando foi criado o Código Civil, né, a gente tem as sociedades, elas têm essa personalidade jurídica, né, essa criação dessa personalidade jurídica, elas são pessoas jurídicas. E por que elas são pessoas jurídicas? E daí a gente tem os dizeres de um jurista baiano que falava que todos os entes suscetíveis de aquisição de direitos e deveres são pessoas, né? São considerados pessoas. E essas pessoas, ou elas podem ser de existência visível, e aí como eu, como vocês, né? Vocês estão vendo aqui, a Júlia, oi. Ou de existência tão somente ideal. Então, por exemplo, quando a gente fala da FATEC, a gente não vê a FATEC andando na rua, atravessando a rua, né? Pegando um ônibus para ir trabalhar. A FATEC, ela existe de uma maneira ideal, né? Por mais que nós tenhamos ali um prédio, aquele prédio pode modificar de lugar, ela pode ir para um lugar maior, ela pode mudar de bairro, enfim, é uma existência de uma pessoa jurídica, né? A existência de uma pessoa de uma maneira ideal, né? Uma maneira abstrata. Então aí surge o embasamento do argumento para a criação da personalidade jurídica. A personalidade jurídica, ela é justamente essa aptidão, essa capacidade de adquirir direitos e deveres, né? Por isso que uma sociedade é uma pessoa jurídica, tá? Diferente da pessoa natural ou pessoa física, que sou eu, são vocês aí que estão me vendo, me ouvindo. Então, a personificação desse contrato de sociedade, ele dá origem, então, à sociedade.
Mas a infraestrutura dessa pessoa, como surge essa pessoa, é um contrato, né? Um estatuto social. Então, o parto da sociedade, da pessoa jurídica, ela vai ser feita através de um contrato, né? Diferente das pessoas naturais, que passam a ser consideradas pessoas a partir do momento em que elas nascem, sem que se exija uma formalização disso. Uma pessoa que não tem certidão de nascimento, ela continua sendo uma pessoa, ela vai ter dificuldades, né? Ela não vai ter ali, vai ter dificuldades para exercer alguns direitos, mas ela continua sendo uma pessoa que tem que é suscetível a adquirir direitos e deveres. Enquanto a sociedade ou as pessoas jurídicas, elas apenas adquirem essa capacidade com a formalização, né, com o instrumento contratual. Pessoal,